Ô Mauro César Pereira, que escândalo o que está virando os primeiros tempos do Flamengo, Mauro. É assim, é constrangedor. Você vendo do estádio a revolta do torcedor, vendo a apatia do time, foi o Flamengo atropelado pelo Fluminense no primeiro tempo e sempre depois tenta buscar no segundo e aí uma hora não consegue, Mauro. Um futebol pobre com um treinador acobertando na coletiva de imprensa, dizendo que não faltou atitude e vontade, Mauro César Pereira. Eu acho que, assim, a questão não foi a atitude e vontade, na minha opinião. Acho que o time jogou mal. É claro que quando as coisas vão mal é preciso tirar forças de algum lugar, buscar mais energia. Mas, assim, tem todo um contexto desses jogos de ontem que não pode ser ignorados, né? Os dois adversários do Palmeiras e do Flamengo, tanto o Vitória quanto o Fluminense, não tiveram problemas com o jogador convocado, ficaram treinando para esses jogos, não tiveram que colocar o jogador em campo que voltou de viagem de longas horas, ou seja, treinaram, se prepararam para esses jogos, se mobilizaram para esses jogos, o Vitória para buscar um ponto pelo menos, conseguiu, o Fluminense venceu o seu rival, que é uma motivação que o Fluminense encontrou no meio desse contexto. Eu acho que para você conseguir superar essas adversidades é preciso algo mais. Acho que o time do Flamengo, assim como o Palmeiras, os dois sentem muito. Por exemplo, jogaram ontem à noite, ontem foi quarta, hoje é quinta, treinam. Amanhã é sexta, véspera de jogo. Sábado, joga de novo. Domingo, treina. Dia seguinte ao jogo. Segunda-feira, véspera de jogo. Terça, joga. Quarta-feira, estão lá em Lima e sábado decide a Libertadores. Gente, é uma doideira isso aí. Quando eu falo que a CBF ferrou os clubes e bizarramente o Palmeiras aplaudiu a CBF, né? O Flamengo protestou, empurrando a Copa do Brasil para dezembro, trazendo esses jogos todos para agora, tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Os dois estão pagando caro por isso. A vitória do Fluminense foi justíssima, o Fluminense jogou muito melhor, o Flamengo fez um jogo ruim, eu acho que tem aí, acho que é preciso entregar um pouco mais, entendo que o Flamengo não conseguiria jogar da maneira que o Felipe Luiz gosta, então ele deveria ter partido para um jogo um pouco mais simples, abrir mão de ter a bola, de estar pressionando, talvez jogar em transição, tentar trazer o adversário, ter jogadas de velocidade, buscar uma estratégia adequada para as circunstâncias. Mas ele faz questão de jogar sempre da mesma forma. Eu acho que isso nem sempre é possível, especialmente com os desfalques e na situação que ele se encontrava. Já falamos aqui da questão do João Vitor. O João Vitor é um jogador que tem só 18 anos, então assim, ele claramente está muito nervoso, ele errou no sábado contra o Sport. Ontem ele já errou antes do lance do segundo gol. Ele deu um passe por dentro da defesa do Flamengo, que foi no pé do Martinelli, assim, um passe absurdo. O Martinelli entrou livre e chutou para fora. Foi um erro dele também. E depois ele dá a bola, uma melancia, né, pro Rossi, e o Rossi fez aquilo que já vinha anunciando há muito tempo. Né? O Rossi já vinha há muito tempo mostrando uma certa soberba nesse tipo de jogada. É ótimo que ele saiba jogar com os pés, mas é o que eu falo sempre. Nesse tipo de situação, assim como na saída de bola, tem que ter um botão de emergência. Percebeu, a bola veio viva, não conseguiu dominar, chuta para a lateral, deixa sair para escanteio, organiza a defesa e vai se defender. Mas ele tentou o quê? Ele dominou a primeira, a segunda, não conseguiu, absurdo. Para mim, o Rossi é o grande vilão. O que ele fez foi irresponsável, uma atitude irresponsável. Porque o Flamengo perder por 2-0 no primeiro tempo, eu acho até que traduziria bem o que foi a superioridade do Fluminense. Mas o Fluminense não tinha feito o segundo gol. Então, do ponto de vista rubro-negro, sustentar um 0-1 ali era um bom negócio, para tentar se organizar e voltar na segunda etapa em busca pelo menos do empate, que seria interessante para o Flamengo no contexto, porque manteria uma diferença de 3 pontos, já que o Palmeiras empatou com a vitória, que foi um resultado bem mais improvável do que a derrota do Flamengo no Fla-Flu, obviamente, com clássico e tudo mais. Então, acho que falta o Felipe Luiz adaptar a maneira do seu time jogar às circunstâncias, porque nem sempre vai ser do jeito que ele quer, que ele gosta. Essa coisa das convicções não pode virar uma camisa de força. Acho que os jogadores precisam buscar algo mais e até conversar com o técnico. Olha, como é que a gente fica mais confortável? O time está esgotado, o time está desfalcado. Como é que a gente pode jogar da melhor forma? Como ser competitivo contra um adversário X, seja do Fluminense, seja do Bragantino no sábado, o que for. Diante das dificuldades que estão sendo impostas pelo calendário, tanto para o Flamengo como para o Palmeiras. E o Flamengo tenta jogar sempre da mesma forma. Eu acho que isso aí é um problema. E o Fluminense se preparou muito para o jogo, não teve jogador convocado, jogador viajando de madrugada, teve jogadores inteiros, mais saudáveis,
se mobilizou para o jogo, jogou melhor e venceu. O Flamengo poderia até ter empatado no segundo tempo, porque o Fluminense recuou demais, não tinha transição, não tinha jogada de contra-golpe para ameaçar o Flamengo. E aí o Flamengo poderia até ter empatado. A marcação do pênalti foi absurda, né? Ontem até, o que restou da central do apito, lá no Sport TV, eu vi depois lá vi depois na rede social, o corte, dizendo que o Bruno Henrique não quis jogar, que ele entrou na frente do Thiago Silva. E aí o Mansur, nosso companheiro Carlos Eduardo Mansur, argumentou, peraí, mas ele protegeu a bola para ganhar o escanteio, que todo mundo faz, né? Você entra na frente do cara, entra o adversário e a bola e põe o corpo para ganhar, para deixar a bola sair. O zagueiro faz isso, para ganhar um tiro de meta, né? Foi o que ele fez, ele tomou um chute. Ah, mas o Thiago já tinha preparado, sim, o Léo Pereira fez pênalti assim contra o Cruzeiro. O jogador entrou na frente dele, acho que foi o Carlos Jorge até, e ele já tinha preparado o chute, pimba, foi 2-1 Cruzeiro. Foi o lance do pênalti. Pode procurar aí, dentro da área. O Léo Pereira prepara o chute, quanto o Central Córdoba, a mesma coisa. O jogador entrou na frente dele, o Léo Pereira preparou o chute, chutou pênalti. Para citar do Flamengo mesmo. A não marcação foi bizarra. E a defesa da decisão por parte do que restou da central do apito, na minha opinião, mostra como os árbitros, há várias gerações, porque então estamos falando de um ex-árbitro, como eles não entendem a dinâmica do jogo. Ele não entender que aquilo ali é o quê? É o jogador que entra na frente do adversário e protege a bola para ganhar um escanteio. Não pode tomar um chute. Não pode tomar um chute. É um chute dentro da área, gente. Um chute dentro da área com o VAR para ver e rever o lance. Ô, Mauro, mas é ainda mais grave, Mauro, porque o áudio do VAR... Ó, tira a tarde, por favor, gente. Já aqui. Vamos ver de novo. Olha lá. Ó, olha o chute do Léo Pereira. Pênalti. Chutou dentro da área. Olha lá. Chutou dentro da área, pênalti. Outro Central Córdoba também. Não foi o Carlos Jorge, não, mas foi outro jogador. Talvez o Christian. No áudio do VAR que a gente vai mostrar aqui, o trapalhão do Wagner Hilley, ele diz que o Thiago Silva tira a perna. Ele fala, ele não dá o chute, é pior. Não, ele dá o chute, é pior ainda, claro. É pior, é tudo um horror. Mas assim, o Flamengo mereceu perder, tá? Eu quero deixar isso bem claro. O Flamengo mereceu perder. E a arbitragem merece, sei lá o quê, não sei o que ela merece. Porque um erro crasso, assim, um erro crasso. E o que eu quero dizer com isso? Se não tem a falha do Rossi, é outro cenário, gente. Você está por um gol para buscar um empate, que seria um resultado bem aceitável na circunstância para o Flamengo. Agora 2-0 contra, num clássico, o Fluminense se fechando bem, né? E aí ainda teria essa chance se porventura o penal fosse marcado, que seria a decisão correta da arbitragem, como o outro pênalti foi muito claro. Outro ponto também que eu acho que o Felipe tem que rever. Ele ontem colocou o Juninho no segundo tempo. A jogada do pênalti só serve porque o Juninho estava lá, gente. Centroavante, é bom no cabeceio, embora não seja muito alto. Cabeceou bem, o Flávio fez a defesa mais difícil dele no jogo. E no rebote, depois um erro terrível do René, que tentou dar um chutão, não conseguiu. Ele espirra o taco, o Saúl chuta, ele faz uma defesa com o braço. O pênalti foi evidente, bem marcado, e o Flamengo fez o seu gol. Poderia ter arrancado até um empate, sem merecer, pelo que não jogou. Mas poderia ter empatado. Então, para mim, o grande vilão é o Rossi. E teve uma pergunta ontem que eu considero bizarra na coletiva, entre tantas perguntas bizarras que se fazem em coletiva. Perguntaram para o Felipe Luiz, compararam ele com o Zubeldia, que o Zubeldia vibrava e ele não. Quando o Zubeldia toma um monte de cartão amarelo e vermelho, então é legal, quer que o Felipe Luiz faça isso. Não é a natureza dele, ele até falou, se ficar quicando à beira do campo ali, resolvesse alguma coisa, o Ancelotti não seria um técnico tão vitorioso, porque o Ancelotti nem comemora gol, né? Ele é frio à beira do campo. Mas aí tem um pequeno porém, a pergunta é bizarra, eu acho que a comparação não tem o menor cabimento, até porque eu não acho que o comportamento do Zubeldia seja o mais aconselhável à beira do campo. O torcedor de São Paulo viveu isso aí com várias suspensões, né, do técnico argentino. Mas eu acho que para o time, não para a torcida, para a arquibancada, para o time, o Felipe tem que ser um pouco mais proativo. Não é ficar fazendo showzinho, não. Mas, sabe, João Vitor, cacete, vamos lá, não sei o quê, força aí, garoto. Sabe, ele tem que gritar um pouco, falar com o jogador. Acertou? Aplaudir mais, ser mais veemente. Ele é o comandante. Eu sei que não é a natureza dele, mas para você exercer certas funções, você tem que, às vezes, se adaptar. Vou te dar um exemplo. Qualquer atividade humana, você é um funcionário no ambiente. Pode ser uma redação, entre os jornalistas, pode ser no escritório, num banco. Aí você é promovido a chefe. Quando você vira chefe, amigo, você tem que tomar algumas decisões que você não tomava antes. Porque você é o chefe. Você tem que contratar, você tem que demitir, você tem que chamar a atenção, você tem que elogiar, você tem que promover. Até o momento que você não é chefe, você só faz o seu trabalho. Quando você é o líder, você tem que assumir algumas novas responsabilidades. Se você não tem esse perfil, ou você constrói, ou você não consegue ser chefe. Entendeu? Então, o técnico é o chefe, ele é uma referência. É importante que ele seja... Não quero aqui que entendam que eu estou pedindo, sugerindo que o Felipe jogue para a arquibancada fazendo pirotecnia à beira do campo. Mas para o time, ele precisa ser um pouco mais incisivo.
Não é dar esporro, não. É incentivar, cobrar, apoiar, ser um pouco mais ativo. E o time dele ter sido a cara dele. Os jogadores mal reclamam do pênalti. Outros times do futebol brasileiro, ainda mais com razão. Sem razão reclamam, mas não com razão. Pressionam mais. É o jogo que está sendo jogado. O Flamengo não faz esse jogo. O Flamengo é um time muito passivo. Eu acho que isso aí ele precisa... Ele é um jovem treinador, defenda a renovação do contrato dele imediata, se possível for. Sou radicalmente contra as ideias de trocar de técnico, isso é uma bobagem. Tá? Acho que o elenco do Flamengo é um bom elenco. Houve erros, sim. Não amadureceram os zagueiros, não contrataram outro zagueiro. Por exemplo, o Flamengo tem outro zagueiro chamado Iago. O Iago tem 20 anos. Capitão da seleção brasileira, capitão do Flamengo. Jogava até na seleção, muitas vezes, com o Vitor Reis, que o Palmeiras vendeu para o Manchester City, hoje está no Girona. O João Vitor tem 18. Por que a escolha do João Vitor no começo da temporada, quando esse menino foi para os Estados Unidos e o Iago ficou jogando no Campeonato Carioca? Porque o João Vitor tem melhor saída de bola. Acompanhe o raciocínio. O zagueiro com melhor saída de bola combina mais com o modelo do jogo do Filipe Luís. Certo? Certo. Agora, um outro aspecto. Eu posso precisar de um zagueiro numa determinada situação. Eu não contratei mais um, só tenho 3 muito bons. Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Eu posso precisar de um da base. O Cleiton está saindo. E o Cleiton, digamos que ele não aprovou muito também não, num tempo maior, né, que ele é mais velho, em que esteve no elenco. Com diferentes técnicos, nunca se firmou. Não é o Cleiton, ok. Eu tenho o João Vitor, eu tenho o Iago. O Iago, me parece, pelas vezes que vi jogar, é um jogador um pouco mais velho, um pouco mais maduro e tem mais personalidade, mais liderança. Então ele pode não ter a saída de bola do João Vitor, mas talvez ele tenha outras características que para esse momento fossem mais adequadas. O Iago sempre foi carta fora do baralho. Porque o Felipe priorizou o quê? É o estilo de jogo que eu quero. Mas veja bem, em alguns momentos você não vai ter exatamente o jogador do estilo que você quer, mas ele vai te ajudar de outras formas. A mesma coisa é o centroavante. O Juninho não é o que eu imaginava, mas ele é um centroavante, ele pode ajudar. O Flamengo tentou o Tati Castellanos, pensou, sonhou com o Tati Castellanos, a Lazio não queria vender. Esquece. Lucas Beltrán, Fiorentina admitia negociar. A mulher do argentino falou que não quero voltar para a América do Sul. Ele continuou na Europa. Ok. Então não tem outro centroavante? Que o Flamengo trouxesse emprestado um comandante de ataque, mesmo que não seja o jogador do perfil ideal para o Felipe, mas para ter esse cara, no mínimo nessa temporada, que fosse por empréstimo, tá? Para poder compor o elenco na ausência do Pedro, já que o Juninho não era o jogador que ele queria. Pelo jeito, contrataram, mas não se arrependeram, não sei. Só agora está usando nessa extrema necessidade. Então, em alguns casos, você não vai ter um jogador ideal. Até numa seleção. Talvez o Carlo Ancelotti, que botou Militão na lateral direita no jogo contra o Senegal, ele olha os laterais brasileiros e pensa, nenhum deles é o jogador que eu gostaria. Eu gostaria de ter o lateral fulano de tal, um lateral de outro lugar. Eu gostaria de ter o Arnold, mas o Arnold é inglês. Né? Por exemplo, o Arnold é inglês, lateral direito. O Wesley é jovem e tal, tem o Wanderson e tal, mas nenhum deles é o que eu quero. Eu vou testar um zagueiro, tá entendendo? O técnico de uma seleção, muitas vezes, não tem um jogador com perfil ideal para ele, porque ele gostaria, entre os selecionáveis. E aí ele até adapta um zagueiro. Então, se o Felipe não tem o centroavante dos sonhos para essa temporada, que tivesse outro centroavante, para na ausência do Pedro poder ali, está ali dentro da área. Um cara que faz gol, um cara que briga no meio dos zagueiros, um cara que prende zagueirada, que faz um pivô. Um jogador que tem a presença de área. O Flamengo não foi buscar esse cara. E não foi buscar um zagueiro. E também não preparou. Aí tem erro de planejamento, na minha opinião. E acho que ele tem que ser um pouco mais decisivo no sentido de se comunicar mais com os jogadores durante o jogo. Um jogo de ontem precisava um pouco mais disso. Eu acho que isso é um processo de amadurecimento, acho que ele tem que refletir sobre isso, é uma crítica, gente, absolutamente construtiva, tá? E acho que o Felipe tem que seguir no Flamengo, evidentemente, independentemente do que acontecer no transcorrer da temporada. E acho que ontem, não é que o time foi banana, mas acho que o time não conseguiu mostrar algo mais diante de uma situação adversa, contra o adversário mais inteiro, jogando bem, preparado para o clássico, e aí você tem que tirar força de algum lugar. E o jogo do segundo tempo, o Flamengo fez um jogo mais simples, mais rústico, mas foi mais perigoso. O Fluminense também recua, porque está ganhando por 2-0, e o Flamengo não permitiu grandes jogadas de contragolpe do Fluminense. Então o segundo tempo foi até minimamente competitivo. Não, muito longe do ideal, mas nas circunstâncias o que dava para fazer. Se estivesse só 1-0, se o Rossi faz a lambança, talvez o jogo terminasse 1-1. Talvez terminasse 2-1, se marcasse um pênalti que não foi dado no Bruno Henrique. Mesmo sem merecer a vitória, hein? Mesmo sem merecer. Onde eu quero chegar? Se organiza um pouco mais simples, se tentam algo mais, se tira um pouquinho mais de força, de repente consegue até um resultado que não mereceria, que seria até ganhar o jogo. Agora, com o Rossi fazendo o que ele fez, de forma irresponsável, né? E o time não conseguindo tirar algo mais, outro ponto, um jogo desse não dá para jogar no 4-2-4,
contando que os homens de frente vão voltar para recompor o meio campo. Ele poderia ter enchido mais o meio campo. E ele não fez isso, de novo. Eu acho que é uma outra insistência do Felipe que isso não está funcionando. Às vezes funciona, mas nem sempre funciona. Então, acho que tem vários aspectos aí. Não acho que seja uma questão de falta de vontade ontem. Acho que faltou força mesmo. E aí, quando falta força, você tem que ter capacidade de tirar algo mais. Seja na energia, seja na inteligência, seja na estratégia, seja na simplicidade do jogo, para você tentar, de alguma forma, render um pouco mais. Enfim, aí tem várias situações que acho que aí houve erros em muitos setores, digamos, do técnico, dos jogadores e até do planejamento. E outra, Mauro, Samuel Lino e Saul. Tem que ter paciência, claro. Mas o torcedor tem razão em estar perdendo a paciência com os dois? O Samuel Lino deveria ter sido barrado pelo Cebolinha nesse jogo, né? Eu continuo achando que o Samuel... Achando não, a gente conhece o jogador. O Samuel Lino é um ótimo jogador, mas ele, estranhamente, ele parece que está sentindo muito a cobrança. Acho que isso tem que ser visto. O técnico, as pessoas do clube têm que conversar com ele, entender o que está acontecendo. Ele não risca uma jogada, ele não está arriscando a jogada, ele não tenta, ele está inseguro demais. Não deveria estar, ao contrário do que você disse, eu não concordo. Acho que ele jogava num time grande da Espanha, que enfrenta o Real Madrid, que enfrenta o Barcelona, que joga a Champions League. Esse cara está acostumado a jogo grande. O que acontece? Chega no Flamengo e não consegue jogar? Não tem cabimento. Não tem cabimento, tem alguma coisa errada aí. E ele tem que jogar porque ele custou muito caro, ele é um bom jogador, pode fazer mais do que isso. O Saúl teve um jogo muito ruim, né? Ontem, muito ruim. Acho também que o fato também do Flamengo não ter o Alan, de novo, fora. De La Cruz, de novo, fora. E o Jorginho só pôde jogar o segundo tempo. Então você tem aí 2,5, né? Volantes a menos em relação ao que o elenco oferece. E aí os caras têm que jogar todos os jogos, começa a cair de rendimento, e acho que isso ontem aconteceu também com o Saúl. O próprio Eric Pulgar não jogou uma grande partida. Jogou abaixo do que ele pode jogar em outras ocasiões. Sobre essa questão, tem que lembrar o contexto. A pergunta não foi sobre o Felipe Luiz, a pergunta foi comparando o Felipe Luiz ao Zubeldia. Uma pergunta pífia. O Felipe Luiz tem que imitar o Zubeldia, é isso que o cara espera? Que ele fique pulando, feito um louco ali, tomando um monte de cartões? O Zubeldia é um bom treinador, mas esse é um defeito que ele tem, que ele passa muito do ponto. É comparar o Zubeldia, cada um tem a sua natureza, gente. Eu acho que ele tem que se comunicar mais com os jogadores e ser mais ativo com os atletas durante o jogo. Não para a torcida, não para a imprensa, para os jogadores. Acho que às vezes coisas acontecem no campo, você olha para o banco e ele está ali muito impávido. Ele tem que ter mais ações, mais reações. E tem que ter um pouco de indignação quando as coisas não vão bem também. Eu acho que falta isso também a ele. Porque o Zubeldia é o contrário, isso não é virtude, é um defeito que ele tem, ele passa do ponto. Quantas vezes a gente discutiu isso aqui quando ele estava no São Paulo? Quantos jogos ele ficou de fora? Quantas vezes ele entrou do campo? Quer dizer, o Zubeldia passa do ponto. Ele está até mais contido no Fluminense. E precisa ficar mais contido ainda. Uma coisa é o técnico ser ativo com os seus jogadores, participar do jogo de certa forma, participar entre aspas. E a outra, ele toda hora toma cartão e tal. Ontem até ele se segurou. Teve um campeoníssimo da comissão técnica dele que foi expulso com poucos minutos, sem motivo nenhum. O cara ficou lá reclamando e foi expulso. Ele até saiu de perto. Talvez com medo de tomar um cartão que ele estava pendurado. Está pendurado, né? Então, o contexto é esse. A resposta foi dada a essa pergunta. Tá? A essa pergunta. E aí eu concordo com a resposta do Felipe Luiz. Achei muito boa, por sinal. Agora, acho que ele tem que ser mais ativo com os jogadores. Mas isso é um pedaço da questão. Isso não é o mais importante. Não é porque ele vai ficar berrando na beira do campo que o time vai jogar melhor. Não basta isso. É preciso a estratégia adequada, as escolhas. Ele deveria ter, no dia a dia, conversando, olhando lá para o João Vitor, percebido que ele não tinha condição de jogar. Não tinha ninguém que ele colocasse o Pulga de zagueiro, o Everton Araújo de volante. Nem que ele fizesse isso. Seria melhor do que colocar um menino numa situação que ele claramente estava... Ele não errou só na bola recuada. O erro maior dele nem foi esse. Que esse era só o goleiro não fazer a graça. Se o Rossi não faz a graça, nada acontece. O erro maior dele foi o passe por dentro da defesa do Flamengo no pé do Martinelli, que não fez o gol porque finalizou mal. Entrou cara a cara ali com o gol do Flamengo. Um gol do Flamengo, o Martinelli com a bola, chutou para fora. Estava 0-0. Um erro assim bizarro. Por que isso? Porque o time do Felipe Luiz tem que sair jogando. Eu concordo que tem que sair jogando, mas quando você não tem opções de passe, a linha de passe está toda fechada, o adversário subiu a marcação, você tem que ter uma alternativa de uma bola longa e os jogadores preparados para receber esse lançamento, reter a bola e dar sequência. Foi assim que tomou o gol do Atlético Mineiro, foi assim que tomou o gol do São Paulo. Isso sempre foi uma crítica sua ao Fernando Diniz, né? Claro. De ter que sair jogando, né? Claro, assim,
tem que sair jogando, mas quando a coisa aperta, quando o adversário sobe a marcação e você não tem opção de passe ou as opções são muito arriscadas, o jogador tem que ter a percepção de que é a hora de apertar o botão de emergência. É o quê? Não é uma bola rifada, é uma bola longa e vai ter que ter jogadores posicionados para receber essa bola, para brigar por ela e tentar dar sequência ao ataque. E se por acaso o adversário vai recuperar, é o tempo de você reestruturar a sua defesa para novamente tentar sair da pressão. E o garoto deu um passe ali, por quê? Porque o time dele tem que sair jogando de qualquer forma. E errou o passe, quase saiu um gol. Foi assim o gol do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, no Maracanã. Foi assim a hesitação dentro da área, e passos curtinhos, Alexandre, Pulgar, o gol do Luciano no jogo São Paulo 2, Flamengo 2, recentemente na Vila Belmiro. Foi assim o gol do Pablo do Sport no sábado passado lá em Pernambuco. São vários exemplos. E o Rossi fazendo graça há muito tempo. Ele é muito bom com os pés, isso é ótimo, ele tem que jogar com os pés, mas também tem que saber o limite do risco. Já se arriscou várias vezes. E aí, por pouco não aconteceu nada, ontem aconteceu. O Rossi é o grande vilão do jogo de ontem, do ponto de vista rubro-negro. Ele é o grande vilão. Ah, mas a bola foi mal recuada. O garoto de 18 anos recuou mal a bola. O goleiro de 30 faz aquilo. Opção 1, deixa sair. Opção 2, chuta para a lateral. Né? Opção 3, fazer a bobagem que ele fez. Tentar dominar a bola 1, 2 vezes até tomar o gol. Ele escolheu a pior escolha. Ele fez a pior escolha. Então, acho que o Rossi, ontem, o que ele fez não é perdoável. Para mim é imperdoável. Imperdoável. Não pode fazer aquilo. Não pode fazer aquilo. E se o técnico conversou com ele antes, orientou, tem que dar uma bronca assim pesada. Olha, eu vou mais longe. Se o Flamengo tivesse um reserva que estivesse disputando a posição com o Rossi, pronto para assumir a posição, eu acho que ele tinha que ser barrado para o próximo jogo. Barrado. Barrado pelo erro, pela irresponsabilidade. Ponto. Não tem, então vai com ele mesmo. Porque colocar o Matheus Cunha também seria prejudicar o próprio time. Mas ele não poderia ter feito aquilo. Ah, mas ele assumiu... Esse negócio de assumir a responsabilidade, que adianta? Ah, assume a responsabilidade. Até legal, bonito. Mas vai fazer. Que adianta você assumir a responsabilidade? Não adianta nada. Não adianta nada. Errou de uma maneira que não poderia errar. Quando a bola veio, ele podia de primeira devolver para a lateral. Na primeira tentativa de domínio que ele não conseguiu, chuta para qualquer lado. Aí ele ficou tentando dominar a bola viva, quicando, e o adversário, o Carlos Serna, se aproximando. Ô Mauro, e já jogando, sabendo o resultado do adversário, sim, que está na concorrência, sim, o prejuízo poderia ser maior, o Palmeiras hoje está na liderança do campeonato. Sim, sim. E assim, ontem, quando o jogo do Palmeiras termina 0-0, o Flamengo tinha 2 cenários. Olha, a vitória é espetacular, abre 5 pontos. O empate não é mau negócio, pelas circunstâncias e tudo, então... É 2 jogos para ganhar. Eu vou ter que perder 2. Isso, você manter mais uma rodada com uma distância de 3 pontos. E o Palmeiras, você faz mais um jogo em casa. 3 jogos fora. E 3 jogos fora. Então, assim, o entendimento da situação da tabela, tudo isso era necessário ontem. Assim, não tem cabimento. Olha, nem no eu ficaria por 2 jogos, agora eu fico por 1. Isso. Né? Isso. Se você empata ou ganha... Exato. Abre 2 jogos, agora eu fico por 1. Eu acho que assim, é imperdoável o que o Rossi fez ontem. Um negócio assim que não dá, não tem perdão. Não tem perdão. Repito, se tivesse um goleiro pronto para assumir a posição, com ele disputando a posição em boa fase, era jogada para ele ser barrado para o jogo seguinte. Barrado. Barrado mesmo. Vá para o banco. O que você fez, meu amigo, não se faz. E olha que eu acho que ele é um bom goleiro, não acho que ele tem que ir embora, nada disso, mas o que ele fez ontem não tem perdão. Eu concordo com o Mauro, esse negócio de assumir culpa é óbvio. O cara entrega o gol e vai dizer que não errou. É óbvio que errou. Agora, antes da gente falar do Palmeiras, que também parece que estava de roupão ontem, saindo de uma sauninha para jogar contra o Vitória no primeiro tempo, eu vou querer ouvir meu amigo Flávio Prado para o nosso grande momento. O nosso momento Steve Wonder. O nosso momento em homenagem ao VAR da CBF. Vamos escutar, Kaique, o áudio. Eu vou escutar assim, vendadinho, para ver se eu concordo com o Wagner Riway, hein? Wagner Riway estava no VAR, estava muito atento, né, o Wagner Riway. Solta o áudio, Kaique, para a gente ver a vergonha completa que é a arbitragem da CBF. Vermelho joga. Próprio campo, segue. Segue. Você já mandou ataque. Segue.
Pé. Ataque, não. Ele tira o pé. É canto. Não. Canto, tá? Tô checando, tá? Tô checando. Vou descer, fica no ao vivo. Tem que lembrar do app lá atrás. Ele vai fazer o movimento, aparentemente é isso. Me dá outro ano. Canto, Rui. Tô terminando de checar. O pé do vermelho chega primeiro. Mas o Thiago Silva... Ah, 4. A inglesa vai ser boa. Me dá a inglesa, me dá a inglesa. A inglesa vai ser boa. Vai, volta um pouquinho. Volta. Vai devagar e tira o looping. Pra verificar se a bola tá em jogo E também, acelera tira o começo do looping, tá? Aguarda, tá, Davi? Tá, ele vai fazer o movimento e retira, ele não chuta a perna. Ele não chuta. Volta, só naquele zoom ali, só naquele movimento, Me dá se tem outro ângulo, porque aqui parece que... Só esse movimento aqui, por favor. Volta. Só aquele movimento. Não, ele vai fazer o movimento, vai devagar. Vê se tem impacto, Wagner. Vê se tem impacto. Ele vai fazer o movimento e retira totalmente. Tá perfeito, é como você narrou, tá? Ele retira totalmente a perna e o jogador simula. Ok, obrigado. Simula não, exagera. Foi da disputa na área, Davi. Ele não faz nenhum movimento. Olha aí. Tá perfeito. Foi esse o áudio que eu fui obrigado a escutar do Wagner Riway, Flávio Prado. É o que eu falo. Um cara tão experiente quanto o Wagner Riway fala isso, a punição é banimento do futebol, gente. Não precisa mais dele no futebol, me desculpa. É banimento. Um cara que vê isso e fala que tirou a perna, eu não tô vendo, eu tô no estilo Stevie Wonder, em homenagem a ele. Agora, outra coisa também, que eu sou obrigado a falar, se o Kaique puder colocar o lance aí, o árbitro, ele está praticamente marcando o Bruno Henrique com o Thiago Silva. Ele tá do lado do lance. Eu não tô vendo se tá rodando porque eu tô vendado, eu tô aqui em homenagem ao VAR. O árbitro, ele está do lado do lance. Também é um absurdo, Flávio Prado. É o que eu falo. O Ramon Abateabel já vai aprender com o erro dele. Porque foi, sim, afastado e mereceu ser afastado. E o Davi Lacerda e o Wagner Riway sejam também. Porque é um erro tão escandaloso quanto. Eu coloco como um dos maiores erros aí do Campeonato Brasileiro, Flávio. É um pontapé na cara do árbitro, com o VAR vendo de todos os ângulos, e eles são capazes de dizer que isso aí não foi pênalti, Flávio Prado. Bom, alguns pontos a serem colocados. O futebol nunca precisou do Wagner Riway. Houve um momento importante do Wagner Riway no futebol, foi o dia que ele falou que ia parar de apitar. E aí aparece o VAR e ele é chamado para ser o cara a testar o VAR. E fez bobagem no primeiro dia. Então ele está dentro do padrão dele. Ele realmente não é do ramo, não conhece, é muito fraco. E fica com essa gritaria. Isso é um circo, né? Parece uns palhaços gritando. Para que esse circo todo? Para que essa palhaçada? E o mais importante, eles não veem. Esse lance não é um lance discutível. Não tem discussão nenhuma. Claramente foi pênalti. Você pode até no primeiro momento no primeiro momento até dar a impressão que foi tudo normal, mas aquele ângulo por trás, que é a única função que esses caras têm, não ficar gritando, fazendo esse circo, essa palhaçada, no ângulo por trás fica muito claro que o Thiago Silva solta a perna, bate na panturrilha do Bruno Henrique, ele caiu, o pênalti, acabou. Não é nem lance, não. É igual aquele lance do Alan no jogo de São Paulo. Não tem dificuldade ali, é muito claro. O cara vai, ele erra o bote, pega o jogador de São Paulo, o Luciano, se eu não me engano, derruba e é pênalti. E aí, claramente, aconteceu mesmo. Quem foi? O Tapia. O Tapia, tá certo, tem razão. E aí, claramente, ele erra a bola e dá um pontapé na perna do Bruno Henrique, o Bruno Henrique cai. Faz escândalo, pula, não importa. Mas ele foi derrubado, foi pênalti. E não é nenhum lance tão difícil assim, não. Não tem tanta dificuldade, não. Se ele tivesse menos preocupado em ficar gritando, berrando, fazendo circo, querendo aparecer, talvez ele tivesse enxergado o que ele tinha que enxergar, que há um pontapé e o jogador cai. Não é um lance discutível. Tem lance que você não discute. É interpretativo. Não tem interpretação. Pontapé, derrubou o jogador, pênalti. Flávio, e o Davi Lacerda também, né? Que ele tá do lado. Poderia ter marcado, sim. Do lado, né? Poderia ter marcado, sim. Poderia ter marcado. Mas ali, o tal do VAR é só olhar, né? Porque é lógico que eu não tô dentro do campo, não tô no posicionamento do árbitro, mas o VAR só serve para isso. E aí você olha uma câmera, não parece. Aí quando você olha a de trás, é um absurdo, pô.
É limpo, não é limpinho. Ele entra e bate. Quando ele fala que ele recolheu a perna, na verdade, o Thiago, quando ele percebe que ele bateu, ele, né, toma aquele impacto. Puta, derrubei o cara. Né, que não era o que ele queria fazer, mas ele faz. Ele vai pra bola e erra, bate e derruba. Então, não é lance discutível. Tem lance que é discutível, esse não é, não. É bizarro, é bizarro. E ainda tem gente que diz que o Flamengo não foi prejudicado em jogos. Gente, eles prejudicam todo mundo. É ridículo, é mais um erro escancarado do VAR com imagem.